O Gilmar Mendes, Matheus Folo, não sabe se sente horror ou pena de Moro. O ministro do Supremo voltou a criticar o senador que era o magistrado, ex-juiz da Operação Lava Jato. Sabe onde que ele falou isso? Em entrevista ao Jornal da Record nessa segunda-feira. Pois é. A gente, assim, é muito simples, tá, pessoal? Ministro não tinha que sair por aí dando entrevista. Exato. Para mim, isso já é um baita crime de responsabilidade porque fere a liturgia do cargo. Qualquer juiz que sai por aí falando o que pensa de pessoas que podem e que são objeto de foro por prerrogativa de função, é um cara que naturalmente está se colocando de maneira política sobre um grupo de 81 senadores, especificamente um senador, e ele está deixando muito claro que a guerra é aberta, porque qual que é o conflagrada. cerne para você ser um juiz? A imparcialidade. Quando você aparece dando entrevistinha, eu tenho pena, eu sinto horror do fulano, a imparcialidade acabou. Exato. Mas é complicado porque é aquilo que todo mundo falou agora. É um terreno que ele está sendo adubado há muito tempo. Há muito tempo. E esse pessoal, o Sérgio Moro e o Deltan e essa galera mais nenhum nem outro, nem Lula nem Bolsonaro, eles adubaram esse solo junto com os petistas. Os Kim Kataguires da vida adubaram esse solo junto com os petistas. Exato. Fazer o quê? Eles estão colhendo o que eles plantaram. A gente avisou que isso ia acontecer. Vocês lembram quando o Moro saiu do governo e ele veio com aquele papo de que não, porque eu tenho uma gravação que vai acabar com o Bolsonaro e não sei o que, não sei o que lá. Por que ele fez aquilo? Sabe? Até agora é absurdo, porque não tinha nada ali. Na verdade, quem é apoiador do Bolsonaro gostou da gravação. Então não tinha nada de errado ali. O cara saiu atirando pra tudo quanto é lado. O Deltan foi que nem um cachorrinho atrás, né? Porque o Deltan é como se fosse o bichinho de estimação do Moro. Aí agora deram um tiro no bichinho de estimação do Moro e o Moro tá, putz, que pena, morreu. Tadinho, né? Vamos adotar o próximo, né? É assim que ele tá. Fazer o quê? A gente avisou, isso que é foda. A gente avisou que tudo isso ia acontecer. Se eles tivessem só ouvido a gente, talvez a situação não tivesse do jeito que tá. Mas naquilo que a gente bate sempre, o Adriles coloca muito bem, é a tal da direita limpinha. Como tinha um discurso, que era assim um discurso que fugia da liturgia do cargo, o Bolsonaro tinha uma péssima comunicação, tinha assim uma certa truculência que não cabia mais à figura de presidente. Cabia quando ele era ainda lá atrás, candidato, quando ele estava construindo o eleitorado. Quando ele assumiu o cargo, sim, a gente pode fazer essa crítica e reconhecer isso. Eu assumi o cargo, eu preciso parar de fazer campanha política e assumir o meu cargo e tentar ali fazer o meu jogo político. Existiu de fato esse problema, é uma crítica legítima. A grande questão é que o que estava em jogo era muito maior do que essa crítica que é legítima. É um paradoxo. O que estava em jogo era muito mais legítimo. Exatamente a democracia. Porque é a liberdade de opinar, é a liberdade de pensar, é isso que estava em jogo e é isso que a gente está vendo agora sendo consumido. Então não adianta usar a palavrinha bonitinha democracia e achar que o Alexandre de Moraes vai se sensibilizar, porque em nome da democracia, o Alexandre de Moraes e toda a corja persegue, dita e censura. É essa que é a realidade. E que a direita limpinha ficou com frescurinha de ver. E aí agora a gente colhe as consequências. É porque pode realmente ser que o discurso meio chucro, meio fora do decoro do Bolsonaro tenha afastado dessa direita mais limpinha, sabe? A direita liberal, né? O Partido Novo, a União Brasil, essa galera. Do MBL, mas o MBL. Mas ao mesmo tempo, qual que é a virtude dessa galera, dessa direita limpinha para se afastar por tão pouco? Eu acho que agora vocês estão sendo um pouquinho ingênuos. Não é exatamente um susto dessa galera da direita liberal limpinha em relação ao Bolsonaro. É um cálculo, mais uma vez vou dizer, um cálculo político. É muito mais fácil, na cabeça deles, seria muito mais fácil ser oposição ao lulopetismo, que voltaria com todas as hostes de um passado corrupto, de um passado imoral, de um passado amoral, de uma política econômica absolutamente desastrosa, de voltar com o MST, de desregular novamente a lei das estatais, aparelhar o Estado. Ou seja, seria muito mais fácil fazer um discurso de oposição a eles, aos petistas, do que ao Bolsonaro. Só que, nesse cálculo político, em se vendo o Estado sendo desmontado, a democracia sendo destruída, a liberdade sendo agredida por um Supremo que tem no seu germe
o DNA petista, porque foram 8 ministros escolhidos pelos governos lulopetistas, eles destruíram a própria democracia e estão destruindo a própria possibilidade de ação dentro dos seus mandatos e de suas vozes, porque quando você destrói a democracia e a liberdade de expressão, você destrói a si mesmo. O Marco Antônio está falando do Gilmar Mendes, está falando do Moro, o Gilmar Mendes tem dito isso reiteradamente. O que ele tem comparado a Lava Jato, por exemplo? A fascistas. O que ele tem comparado bolsonaristas? A assassinos. A política dessa gente é matar todo mundo. E quando você reconhece em alguém um valor negativo de um assassino, de um fascista, o que te dá direito de fazer? Usar a lei como bem entende para destruir aquele que é fascista, aquele que é assassino, aquele que é nazista. Ou seja, eles estão desumanizando. E aí não importa mais, meu caro Deltan, não importa mais, meu caro Sérgio Moro, que você não seja bolsonarista. Porque você é um alvo fascista a ser eliminado. Assim como o Bolsonaro, assim como outro qualquer político ou pessoa que conteste a autoridade do status quo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é muito pior do que vocês estão imaginando. Vocês não elegeram só o PT, vocês colocaram a ditadura arraigada dentro do STF, que já estava o GEM, elegeram esse executivo e pior, você tem uma imprensa conivente ideologicamente e financeiramente a esse estado de coisas. Então é um conluio perfeito que faz a ditadura perfeita, que vocês, direita liberal limpinha, ajudaram a construir. E não, nós nunca vamos esquecer o mal que vocês fizeram ao país. Faz o L, bando de otário. Opa, peraí, calma, Adriles. É, isso aí. Calma que eu quero trazer uma coisa aqui, uma reflexão. Ó que bonito meu carregador aqui. Meu iPad está acabando a bateria, por isso que... Mas o Folo vai resolver. Pessoal, eu quero fazer uma coisa mais propositiva aqui. Eu quero fazer uma provocação mais propositiva. O Deltan ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo opção para o Deltan, se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, de conseguir reverter essa medida. Até porque 7-0 é uma porrada. Tem 3 do STF. É uma porrada com 3 do STF já lá dentro. Deltan, eu acredito, eu quero fazer aqui menos em tom de crítica ao Deltan. Eu acho que ele é a vítima hoje. Ele foi ingênuo. Ele é a vítima do sistema. Ele foi a vítima do sistema. Eu não acho que aqui o momento é para criticar o Deltan. Eu acho que o momento é para fazer uma convocação a ele. Não, tudo bem. Deltan, você não tem mais nada a perder. Você pode ser a voz do impedimento de ministros abusivos em Brasília. Se não tem liderança nas ruas se pronunciando sobre isso, você não tem mais nada a perder. E você pode convocar as pessoas para irem às ruas e pedirem o impedimento de ministros abusivos do TSE e no STF, começando por aquele que nós sabemos o nome, Mr. X. Ele... O inominável. O inominável. Agora eu enxergo que o Deltan pode sim se tornar uma grande liderança para aproveitar com os limões que a vida deu essa limonada que ele pode espremer. É um momento, é uma janela e ela está se fechando. É isso que eu enxergo. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que o Deltan, com este... Se eu fosse paranaense, se eu tivesse votado nele, eu estaria, completamente indignado. Mas estaria com medo. E se ele me chamasse... Paralisia pelo medo. Se ele me chamasse... Não, mas, de novo, esse papo do medo já deu. Já deu. Ué, mas as pessoas que não querem ser presas, Marco Antônio. Mas ninguém que sair à rua pedindo impedimento do Alexandre de Moraes vai ser preso assim. Se você encher as ruas, já teve manifestação, Marcel Van Hatten chamou, Rio Grande do Sul, 5 mil pessoas, aqui em São Paulo, pequena também, mas precisa de liderança e precisa do discurso. Na rua nada vai acontecer. Se o Deltan colocar isso como a meta principal da vida dele, ele vai, sim, trazer as pessoas para a rua. Eu acho que ele tem a capacidade de fazer isso. Eu não acho que ele vá. Por quê? Porque eu acho que se ele tivesse a fibra que é necessária para fazer esse tipo de coisa, ele já não teria entoado o discursinho que ele tem entoado há tanto tempo. Qual? Não, porque veja bem, o nosso sistema eleitoral ele é perfeito, nenhum erro foi cometido. Percebeu que isso foi um erro. Mas ele sabia que isso era um erro. Ele já sabia que era um erro. Agora é um cálculo mas é um cálculo mal feito. É um cálculo político. Tá, é um cálculo político É equivocado. um cálculo político muito mal calculado. Eu discordo do Marco Antônio de que ele seja uma vítima.
Ele calculou politicamente. Sim, hoje ele é uma com vítima da outras- própria ingenuidade, do próprio cálculo Pois político é, né? errado Mas até e da que própria ponto? burrice. De não perceber uma o que estava burrice. acontecendo Até com isso, que que era ponto- óbvio. Até que ponto foi essa inocência, essa ingenuidade? Eu não sei. Não, mas a questão não é, acho não que adianta vai a ter gente um agora ficar ataque de querendo sabedoria e escarrar coragem. em uma pessoa que errou e errou feio, como o Deltan, como Não, o não é Moro, como a escarrar, direita liberal é um limpinha. dado da realidade, Agora tá aconteceu. todo mundo no mesmo barco, e é um barco que tá afundando. Você tem um pirata lá que tá acabando com o barco da democracia e da liberdade. Aí tá todo mundo junto. Se ficar todo mundo se dividindo, aí eu concordo com o Marco Antônio. Não é hora de dividir. É hora, sim, de acusar. Falar, olha o que você fez no é um passado. reconhecimento Você do que tá sendo aconteceu, vítima ué. dos seus próprios erros do passado. Seus cálculos políticos mesquinhos e equivocados que destruíram a democracia. Mas ficar só nesse discurso também de apontar o dedo no nariz o tempo inteiro, a gente não vai pra lugar esse nenhum. que é o problema, Vai mas ficar a todo gente mundo com nunca pode medo, um se apontar o culpando, dedo. ou todo mundo, e a gente Mas não o vai pra dedo nada. nunca pode Não, ser não. apontado, Não. e aí nunca nada é resolvido. E aí Eu nunca acabei tem de falar que liderança, chamei de e aí nunca otário. tem É um otário, mas que a gente e tem aí que nunca tem resgatar. Mateus, rua, nunca tem povo, me nunca coloca- tem me militante. Tem que coloca na resgatar o conversa. otário, porque o Pra otário tá, sempre. o mesmo barco que tá afundando, tá o otário e tá a gente. A gente pode ser caçado daqui a pouco também. É, Mas esse- eu do tenho jeito que certeza tá, que ele não vai fazer ué, nada. deixa eu falar eu uma acho coisa. que ele não vai fazer nada, não. Ó, se Dá a tivéssemos... mão pro otário. Se tivéssemos um José Dirceu da direita, ele chamaria o Deltan Dallagnol para incendiar, cara, que no questão sentido é essa? figurado, tá, Alexandre? No sentido figurado. Vem Para conosco, otário. inflamar o coração das pessoas e dos corações brasileiros. e mentes, é conquistar corações e Falta, mentes. ó, posso falar? Na guerra, Churchill, né, os discursos mais fortes e eloquentes que a gente tem na história do mundo Churchill. são discursos de onde? De guerra. É isso aí. Sim. Nós Não é somos uma guerra. discurso em tempos de paz. Ah, ficou muito É, triste. eu tô muito feliz com a democracia Rapaz, indo bem vai e tá com a lindo, república. pois Não, é. são discursos de O guerra. Moro tá achando que ele tá nesse cenário da paz. Não, O Chamberlain puxa. queria fazer as pazes com Hitler, lembre-se. Não. Isso vocês querem fazer uma coisa ideológica, uma coisa sectária, uma coisa agressiva? Vamos conversar com o Adolfinho. Aí, vamos conversar com o Alexandrinho, vamos conversar com o TSE, vamos é. conversar direitinho. Perfeito. É o que o Moro quer. Fico muito triste. É isso que ele quer. Quer conversar com o carrasco que tá colocando a corda no pescoço dele. É afrontoso isso. Vamos conversar Porque com o essas Gilmar Neto. pessoas, Ó, Gilmar não quis É dizer aquilo que isso. eu falo todos os dias, eles não triste. querem O deliberar, Deltan foi eles querem caçado. te eliminar. E a direita não percebeu O cara ainda tá essa querendo te diferença. matar, o cara tá com Ele a mão quer no te seu eliminar, pescoço, ele cara. não quer sentar e Ó, deliberar. Não. E a Você direita vai não ser. tem o José Peraí. Dirceu que você falou. Peraí. Não tem E o isso Dino aqui. tá citando a Bíblia É. para ser o O Dino comunista. e o Janones. O Janones comunista, também. que por Não, definição tá é bom, ó. ateu, Próximo é você, Moro. tá Sim, citando a seguindo Bíblia o versículo da Bíblia. de forma irônica ainda. de forma Contra irônica. o Deltan, falando que os humilhados serão exaltados. Mas Os lobos estão saindo da cova. Mas Não, não foi isso que ele falou outra coisa. Eu preciso puxar aqui, mas enfim. Pauta quente, hein? Pois é. Pegando Hot, fogo, hot, hot. porque aqui não é morno. Não é morno igual aqui não é morno. morno. É, aqui não é morno. É porque Mas não adianta. A direita brasileira, nesse momento, seja limpinha, seja sujinha, não tem ação. A gente é sujinha. A gente é sujinha. Mas questão parlamentar, não A existe gente tá ação. vendo a democracia Não ser existe. destruída. E debaixo eles do também nariz, estão ninguém faz vendo. nada. E eles estão É lá. pior do que isso, Ai, Adriles. putz, A República, que pena. a República tá completamente desmantelada e Ninguém faz nada. destruída. São questões, é cartão de vacina, o Dallagnol que criticou o Renan Calheiros, que foi caçado. Pensa bem, o Renan Calheiros, o Deltan Dallagnol foi caçado por um processinho que ele criticou o Deltan, o Renan Calheiros, um dos maiores corruptos da nação. Você não pode falar que o corrupto é corrupto. Exato. Que você eventualmente perde o seu mandato, você que combateu a corrupção. E nenhum dos surreal. senadores faz nada. É surreal. Nenhum deles faz nada. Você tem o chefe maior Nada. esquema de corrupção Mas é, da história do mas mundo. fomos. Na Mas, ó, presidência da eu República. ia Assim, surreal o que tá fazer um ponto aqui que as pessoas precisam ouvir as lideranças. Mas para ouvir, as lideranças precisam falar. É. Se as lideranças não entoarem Só chora. um discurso uníssono, em bloco, uma coisa, de novo, é o que o Adriles falou e é o meu ponto aqui. A gente tem que caminhar em grupo. É um A gente tem que se discurso unir. só.